Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso capítulo 16, o último capítulo deste ano, não é verdade? Então, peguem o material de vocês. A aula passada, nós estudamos um pouco sobre probabilidade. Aprendemos sobre a aleatoriedade, o espaço amostral. Aprendemos o que é uma probabilidade clássica e a probabilidade frequentista, né? E agora nós vamos estudar sobre a estatística, certo? Então, abra o livro de vocês na página 58 e daremos início agora sobre a estatística. Olha só. A estatística é uma ciência de caráter investigativo, que trata da coleta, da análise, da interpretação e da representação de dados para alcançar determinado objetivo. Quando os dados de uma pesquisa já foram coletados, para representá-los de forma sintética, são utilizados gráficos ou tabelas de acordo com a necessidade. Então, depois que a gente coleta os dados, vamos colocá-los em gráficos ou até mesmo em tabela para facilitar a visualização. Sobre gráficos, eles podem ser de vários tipos, gráfico de barras, gráficos de setores, infográficos ou até mesmo gráfico de linhas. Lembrando que o gráfico de barras pode ser barra horizontal ou barra vertical, que vocês também conhecem como gráfico de colunas, ok? Entre outros, eles precisam de alguns elementos em sua construção, como o título, o gráfico tem que ter o título, tem que ter os eixos, o vertical e horizontal, abscissa ordenada, precisa de legenda, as fontes da pesquisa e datas. Eles também envolvem as variáveis que podem ser quantitativas, ou seja, quantidades, como a idade, a renda, o número de irmãos, ou podem ser qualitativas, como cor dos olhos, a profissão, doenças, entre outros. Esses são alguns exemplos. Aqui nós temos dois exemplos de gráficos, gráficos de setor e o gráfico de linhas. Aí aqui nós temos o título, bichos de estimação dos alunos do 6º ano, temos a legenda, a fonte, a data e o gráfico, claro, né? E aqui nós temos o gráfico de linha também, ó, com o título, legenda, fonte, data, certo? Aí agora vocês vão fazer a atividade da página 58 e 59, certo? É sobre gráficos, bem simples, vocês já sabem. Então, pausa o vídeo, responda essas duas atividades. A 58 eu vou corrigir aqui e a 59 no nosso encontro no Meeting. Vamos lá para a correção, lá na página 58. Olha só, essa primeira questão vocês não precisam fazer não, certo? Porque vocês precisariam levar para a sala de aula. Ó, pesquise e traga para a sala de aula imagens de gráficos de tipos variados, mas vocês podem pesquisar só para vocês identificarem nesses gráficos se eles têm o título, se tem a fonte, se tem data, essas coisas, entendeu? Pesquisem gráficos na internet e observe esses detalhes. Na segunda questão, a tabela a seguir mostra dados de uma pesquisa envolvendo alunos do 6º ao 9º ano de uma escola, no primeiro semestre de 2020. Na pesquisa foi perguntado o seguinte: você tem algum bichinho de estimação? Qual? A pesquisa foi respondida por 120 pessoas. Observe a tabela e organize as informações em um gráfico de barras. Lembre-se de incluir os elementos constitutivos. Você pode usar recursos tecnológicos ou até um software se quiser, certo? Aí vocês vão fazer o gráfico de barras de vocês. Aí aqui nós temos ó, o tipo de animal, peixe, pássaro, gato e cachorro e a quantidade que as pessoas responderam, certo? A quantidade de bichinhos, a quantidade de pessoas que tem esse animal de estimação. Aí eu trouxe aqui o gráfico de barras para vocês, só que eu trouxe de barras verticais, ok? Ou o gráfico de colunas que vocês conhecem, né? Mas é gráfico de barras porque tem barras, só que esse é vertical. Aqui, ó, nós temos... Fiz o meu gráfico com a variação de 0 a 60, ó, variando de 10 em 10. Aí aqui, ó, peixe tinha 8, então eu fiz a barra menor do que o 10. Pássaro, 22, acima do 20. Gato, 39 e cachorro 51, ok? Professora, mas eu fiz o meu gráfico de barra horizontal. Não tem problema. Não deixa de ser gráfico de barra, né?
Aí a página 59, que é a terceira questão é pessoal, viu, minha gente? Então, vocês façam ela, que eu vou querer ouvir a resposta de vocês no Meet. E responda a quarta questão de acordo com esse gráfico de linhas, ok? Aí, vamos passar lá para a página 61. Vamos agora aprender como fazer uma pesquisa. Para a gente calcular a estatística, nós temos que fazer a pesquisa e coletar dados, não é verdade? Para poder colocá-los em tabelas ou em gráficos. Então, como é que a gente deve fazer uma pesquisa? Olha só. A estatística é uma ciência que tem por base a investigação para a obtenção de dados e informações, que serão tratados e organizados para concluir algo e tomar decisões. Então, nós temos que ter dados e informações para poder colocá-los em gráficos ou em tabelas. Essa investigação se dá por meio da pesquisa. Mas como fazer uma pesquisa de caráter estatístico? Então, eu tenho que saber fazer a minha pesquisa, mas ela tem que me trazer informações que eu consiga colocá-las em dados, organizar os dados em gráficos ou tabelas, tá certo? Aí, como é que eu tenho que fazer? Olha, existem as etapas de pesquisa de caráter estatístico. Primeira etapa, escolha ou determinação do que se deseja pesquisar. Ou seja, primeiro você vai escolher e determinar qual o assunto da sua pesquisa. Qual assunto é do seu interesse? Você quer fazer a estatística de que determinado assunto, ok? Segunda etapa, pergunta da pesquisa. O que você deseja que seja respondido com sua pesquisa? Ou seja, você tem que, se você vai fazer uma entrevista, uma pesquisa, você tem que ter perguntas para fazer as pessoas, ok? A terceira etapa é o levantamento de hipóteses. Quais respostas você acha que encontrará? Para você fazer esse levantamento, você tem que ter a sua pergunta. Aí você vai colocar lá, hipótese, quais são as possíveis respostas que as pessoas darão para essa pergunta? Porque como você vai fazer um levantamento de dados, uma estatística, você tem que pesquisar, entrevistar o maior número de pessoas possíveis. E para facilitar a sua pesquisa, você precisa ter perguntas com alternativas de marcar X para ser mais rápido, para você não precisar estar escrevendo. Então, você tem que levantar quais são as possíveis respostas que darão aquela determinada pergunta. Quarta etapa, a determinação da população ou universo estatístico e amostra, ou seja, quem ou o que vai ser pesquisado, sobre quem ou sobre o que você vai fazer sua pesquisa. Quinta etapa, vai fazer a construção do instrumento de coleta, ou seja, como você vai obter as informações, como é que você vai construir, você vai fazer uma planilha, onde tem os dados, você vai fazer pesquisa, você vai montar um link para as pessoas acessarem esse link e já ir marcando, então você vai saber qual vai ser o instrumento para coletar esses seus dados. A sexta etapa é a coleta de dados, ou seja, você vai aplicar os instrumentos. Professor, eu fiz um formulário, tem o link, então eu vou enviar pelo WhatsApp. Então, você manda os links para as pessoas começarem a responder a sua entrevista, certo? A sétima etapa é organização e tratamentos dos dados, ou seja, você agora vai começar a separar as respostas de cada um, organizar tudo que foi coletado para saber a quantidade de pessoas que respondeu a letra A da primeira pergunta, quantas responderam a letra B e assim por diante, certo? Oitava etapa, vai fazer a interpretação, confronto com hipóteses e a conclusão, ou seja, quais são os resultados da sua pesquisa, ou seja, agora você vai ter a quantidade de informações que cada pessoa deu na sua entrevista. A nona etapa é a divulgação. Como é que você vai espalhar a sua pesquisa? Toda pesquisa tem relevância. Para quem ela interessa? A pesquisa que você fez é relacionada a crianças, a adolescentes, a jovens, a adultos? Então, você vai começar a pensar para quem foi feita a faixa etária, pode ser, da sua pesquisa. E a 10ª e última etapa é a tomada de decisão, ou seja, que atitudes tomar após os resultados. Pode ser feito algo? Se você coletou dados e acha que o resultado da sua pesquisa foi insatisfatório, o que é que você pode fazer para melhorar?
Por que as pessoas responderam tal coisa e você acha que aquilo não é legal? O que é que você pode fazer para conscientizar essas pessoas a melhorar suas atitudes? Então, é praticamente isso. Olha só. Aqui tem um exemplo que foi feito. Veja a seguir as etapas de uma pesquisa vivenciada pela turma do 6º ano da professora Vera. A professora Vera pediu para eles fazer o quê? Uma pesquisa e eles tiveram que seguir essas 10 etapas. Primeiro, eles foram para o tema. Nesta etapa, a professora solicitou que os alunos sugerissem temas de relevância social para que fosse feita uma votação. Os temas mais votados estão na tabela. Aqui nós temos transporte urbano, a mobilidade, o uso de celular, bullying e alimentação saudável. Então, o mais votado foi o uso de celular. Então, eles já tinham o tema deles. Eles iam fazer uma pesquisa sobre o uso do celular. Aí agora eles foram começar a pensar nas perguntas da pesquisa. Com o resultado do tema mais votado, os alunos decidiram que gostariam de saber por quanto tempo as crianças usam celular e para quê. Pronto, agora eles já sabem o que vão botar na pesquisa dele. Por quanto tempo uma criança usa o celular e para que ela usa esse celular. Já tem uma parte da pesquisa, né? Aí eles agora começaram a levantar hipóteses. Quais as possíveis respostas para essas perguntas? Várias hipóteses foram levantadas, como usam por mais de 8 horas por dia e acessam mais as redes sociais. Então, eles botaram, por exemplo, quanto tempo passa com o celular? Mais de 8 horas por dia seria uma das respostas. E para que você usa o celular? Para acessar redes sociais. Seria também uma das possíveis respostas. E nós temos agora o universo estatístico e a amostra. Foram escolhidas como população as turmas dos 6º anos, ou seja, eles iam fazer essa pesquisa com que faixa etária, com quais pessoas. Então, eles escolheram as turmas do 6º ano da escola. Seria uma pesquisa que envolveria todo o universo estatístico, ou seja, para todos do 6º ano. De todos os 6º anos, eles iriam fazer essa pesquisa. Aí eles agora foram decidir qual seria o instrumento de coleta de dados. A elaboração do instrumento de coleta é coletiva. Também foi decidido de que forma a coleta seria realizada. Olha só, eles fizeram uma planilha para fazer essa coleta de dados. Aí o que tinha na planilha? Pesquisa estatística, o título, né, sobre o uso do celular por alunos do 6º ano, a data da pesquisa, a turma pesquisada e o número do entrevistado. Ele era o primeiro, segundo, terceiro, assim por diante. Se era menina ou menino, qual a idade, 10 anos, 11 anos, 12 anos ou mais. Aí a primeira pergunta, você tem celular, sim ou não? Por quantas horas durante o dia você usa o celular? Menos de 4 horas, entre 4 e 6, entre 6 e 8 ou mais de 8 horas. E a terceira pergunta, você usa o celular principalmente para quê? Para fazer ligações, para acessar as redes sociais, para jogar ou para tirar fotos? Seria uma das possíveis respostas, certo? Aí, coleta de dados. Decidiu-se que os alunos em grupos de 4 pessoas visitariam cada uma das 8 turmas do 6º ano da escola. O questionário seria impresso e cada aluno da turma responderia individualmente em sua sala. Aí, como foi feita a organização e o tratamento dos dados? Cada grupo sintetizou as informações da turma que pesquisou. Em seguida, os dados de todas as turmas foram agrupados em uma planilha eletrônica, ficando da seguinte maneira. Olha como eles organizaram, como eles trataram os dados da pesquisa. Fizeram a planilha, uso do celular por alunos das turmas do 6º ano. Aí nós temos as turmas, a turma A, B, C, D até a turma H. O número de alunos da pesquisa, a turma A foram pesquisados 32, a turma B 30 até o final, ou seja, um total de 250 alunos foram entrevistados nessa pesquisa. Aí nós temos aqui a idade, né, que foi outro dado que estava lá na planilha deles, se tinha 10 anos, 11 ou 12 anos ou mais, aí a quantidade de cada turma por idade, se era menina ou menino, sexo, né, de cada um.
Se tinha celular, ó, nós podemos ver aqui que ainda tinha algumas turmas de pessoas que não tinham celular. Ó. Na turma A tinha 1, na turma C 4, ó, aqui 5, um total de 10 pessoas não tem celular. A quantidade de horas que passa por dia, ó, menos de 4 horas. A quantidade de alunos entre 4 e 6, entre 6 e 8 e mais de 8 horas por dia. E para que usa? Para fazer ligação, a quantidade. Para usar redes sociais, olha, bem mais, estão vendo? Para jogar e para tirar fotos, aqui a quantidade. E o total de cada um, de cada coluna dessa. Certo? Aí agora, de acordo com essas informações, vocês vão fazer a atividade da página 63, tá certo? De acordo com essa tabela, com essas informações da pesquisa, respondo, depois volte que eu vou fazer a correção dessa página aqui ainda na videoaula, certo? Continuando aqui, agora vamos fazer a correção, espero que vocês tenham respondido, né? Primeira questão, construa gráficos que traduzam os resultados da pesquisa da professora Vera e sua turma do 6º ano. Escolha 2 variáveis, ou seja, vocês tinham que escolher 2, ou a idade, o sexo, ou se tem celular, a quantidade de horas que fica, para que usa. Então, vocês iam escolher 2 dessas variáveis e iriam fazer 2 gráficos. Escolha 2 variáveis apresentadas na planilha e elabore um gráfico para cada uma no espaço a seguir. Aí aqui eu trouxe só sugestões, tá certo? Isso aí é de acordo com a variável que vocês escolheram. Primeira variável eu peguei aqui, o tempo de uso do celular, ou seja, quanto tempo eles passam. Aí como as opções eram menos de 4 horas, de 4 a 6 horas, de 6 a 8 horas e mais de 8 horas, aí eu coloquei aqui. Fiz as barras verticais ou a coluna, aí menos de 4 horas, tinha um total de 40 alunos, sempre pegando o total, certo? Entre 4 e 6, tinha 84 alunos, entre 6 e 8, 93 alunos, e mais de 8 horas, apenas 23 alunos. E a outra variável que eu trouxe aqui foi o uso do celular. Para que eles usam celular? Para fazer ligação, 12 alunos. Para redes sociais, 180 alunos. Para jogar, 23 alunos. E para tirar fotos, 25 alunos, certo? Mas isso aí, de acordo com a variável que você escolheu, você monta seu gráfico. Aí a segunda questão. Analise e interprete os dados coletados, confrontando hipóteses e elabore uma possível conclusão. Escreva um parágrafo conclusivo sobre essa pesquisa. Olha só, vocês vão observar todos os dados, todas as variáveis feitas nessa pesquisa, nessa tabela, e vão anotar uma conclusão. O que você, depois dessas informações, o que você pode concluir com o resultado dessa pesquisa? Eu trouxe aqui só uma sugestão de resposta, certo? Olha só, dos 250 alunos pesquisados, que foi o total de alunos, apenas 10 não usavam o celular. E a maioria tinha 11 ou 12 anos. A quantidade de meninas e meninos pesquisados foi bem próxima, se vocês observarem, 121 e 129. Dos estudantes que usavam celular, a hipótese de que a maioria usaria mais de 8 horas não foi confirmada. Ou seja, a maioria das pessoas acham que eles usam mais de 8 horas por dia, mas a gente viu que não, que isso não acontece. Os maiores índices de uso foram, em primeiro lugar, para os que usavam mais de 6 horas e menos de 8 horas, e em segundo, entre 4 e 6 horas de uso. Já a hipótese de que a maioria usaria o celular para as redes sociais foi confirmada, pois dos pesquisados, 180 usam mais o celular para esse fim. Então, aqui é só uma ideia do que vocês podem fazer no de vocês, tá certo? Aí a terceira questão, depois de coletar os dados, como e de que forma a turma poderia divulgar esses resultados? Qual é a melhor ferramenta para a divulgação? Como é que eles podem divulgar o resultado da pesquisa dele? Isso aí são respostas pessoais, mas eu trouxe uma simulação aqui, olha. Pode ser divulgado em sites,
Pode ser feito cartazes para fazer essa divulgação ou até uma apresentação. E hoje, muito que nós estamos nessa área de pandemia, usar redes sociais para divulgar o resultado da sua pesquisa. Analisando os dados, é necessária alguma tomada de decisão? Qual? Se você observar aqui, nós podemos perceber que muitos usam o celular para acessar redes sociais, muitos usam celular. Muitos têm celular. A parte boa é que a maioria passa menos de 8 horas com o telefone, né? Mas como é que a gente poderia conscientizar esses alunos? Então, a gente poderia tomar alguma decisão, sim, conscientizando eles, não é? Olha só, resposta pessoal também. A tomada de decisão tanto pode ser feita individual quanto coletiva. Nesse caso, pode ser uma campanha de conscientização sobre o uso excessivo do celular e até mesmo comprometimento voluntário em diminuir o uso. A gente tentar convencer os alunos dele mesmo diminuir a quantidade de tempo que ele passa no celular. Ok? Aí agora nós vamos lá para a página 64 e estudar um pouco sobre fluxogramas. Até aqui você já viu que fluxograma é uma espécie de diagrama cuja representação esquematiza um processo ou um fluxo. Indica um caminho ou um percurso. Para compor o fluxograma, são utilizadas figuras geométricas planas que se conectam por setas. Por meio do fluxograma, é possível compreender de forma mais rápida a transição de informações necessárias à realização de um processo. Observar aqui esse fluxograma, olha só. Fluxograma aqui, utilizando figuras geométricas planas, nós podemos ver aqui que essa forma aqui, ela está servindo para iniciar e para finalizar o fluxograma. Aí, o que é que ele diz assim, a lâmpada não funciona, é o início. A lâmpada estava plugada, é a primeira pergunta, ela estava plugada, ligada por setas. Não estava plugada, então a solução é plugar a lâmpada, fim. Mas se a pergunta for sim, a resposta quer dizer, for sim, ela estava plugada, o que é que eu posso fazer? Olhar o bulbo. O bulbo queimou? Se sim, trocar o bulbo. Encerrou. Se o bulbo não queimou, qual é a solução? Comprar nova lâmpada. Encerrou. Então, olha, esse retângulo arredondado aqui, ele está marcando o início e o final do fluxograma, ligado por setas. Então, no fluxograma anterior, foram usadas apenas duas formas geométricas. Aqui indica começo e fim do processo, que é esse rosinha, e aqui indica o momento da tomada de decisão, que são esses losangos. As setas indicam as possibilidades de percurso. Então, o losango vai ser a tomada de decisão. A lâmpada estava plugada? Se não, qual é a opção? Plugar a lâmpada. Se sim, vem outra decisão. O bulbo queimou? Queimou, então troca o bulbo, encerra. Não queimou, compra uma lâmpada nova e encerra, ok? Aí agora, façam aí a atividade da página 65, que é sobre o fluxograma, e depois volta para corrigirmos ainda aqui, certo? Fazendo a correção agora, analisa o fluxograma a seguir, que trata de publicação de fake news nas redes sociais. Em seguida, produz um pequeno texto com as principais informações sobre ele, apontando os caminhos para a tomada de decisão. Olha o fluxograma aqui, fake news nas redes sociais. Ele começa, olha, essa elipse aqui é o que está marcando o início e o fim, e aqui as tomadas de decisões. A fonte identificável, ou seja, na publicação que você viu, há uma fonte que é identificável. Se não tem fonte identificável, então você vai localizar a fonte. Mas se tem fonte identificável, você vai tomar a decisão. Ela é confiável? Se você localizou a fonte, você segue para saber se a fonte é confiável. Se a resposta for sim, você pode publicar, pode compartilhar a informação. E se a resposta for não, não publique, porque pode ser fake news, ok?
Aí, como resposta, você pode botar, ó, esse fluxograma propõe um caminho para análise de notícias com a intenção de verificar se são falsas, ou seja, se são fake news ou não, para então poder publicá-las e compartilhá-las em redes sociais. Primeiro, é necessário observar se a notícia tem uma fonte identificável. A primeira coisa, identificar a fonte. Caso tenha, o próximo passo é checar se a fonte é confiável. Se for confiável, a notícia pode sim ser publicada ou compartilhada. Mas se não for confiável, não deve ser publicada, pois pode ser fake news. É só interpretar aqui o que está sendo conduzido aqui no fluxograma, certo? E é isso, crianças. Agora vocês vão responder, terminar o nosso capítulo da página 66 até a 68. Sim, dessa vez vocês vão fazer o mergulhando fundo. Página 68 é o mergulhando fundo, tá certo? Tranquilo, já analisei, vocês fazem tranquilamente. E quando for no nosso encontro do Meet, eu vou corrigir a 59, que faltou aqui, e essas, da 66 até a 68, ok? Então é isso, queridos. A nossa aula de hoje acaba por aqui. E esse foi o nosso último encontro aqui nas nossas videoaulas, tá certo? Encerramos o nosso livro, graças a Deus. E é isso. Até o nosso encontro no Meet.